Nós precisamos começar essa nossa série com uma definição sobre essa palavra, sofismas. O que é um sofisma? Sofisma, de acordo com uma definição do dicionário, é o argumento ou raciocínio com o objetivo de produzir a ilusão da verdade que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Essa é a definição então de sofisma. Ou seja, sofisma é uma linha de raciocínio, uma linha de reflexão, que na verdade tem como objetivo levar a pessoa a achar que ela está sendo conduzida pela verdade, mas demonstrar a ela que existe um erro, existe um equívoco. Talvez a gente possa dar dois exemplos aqui de sofismas que esclareçam para a gente o conceito. Um exemplo é: se o amor é cego, acompanha aí, se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. Um outro exemplo: quem não trabalha tem muito tempo livre. Se tempo é dinheiro, então quem não trabalha é rico. Entenderam? Parece ser muito lógico, mas ele na verdade está sendo construído em cima de uma falácia, em cima de uma mentira. Originalmente o sofisma era uma corrente filosófica da época dos gregos, ok? Havia uma escola grega de filosofia chamada sofistas, onde eles usavam esses argumentos. Eles iam, não assim, né, com exemplos são simplistas como esses assim, mas onde eles iam tecendo o raciocínio, envolvendo os seus adversários, né, de reflexão, por uma linha de raciocínio que ia levando-os a achar que eles estavam de fato seguindo por um caminho lógico, de fato entrando em contato com uma verdade, mas quando chegava no final, eles na verdade demonstravam para eles que aquela linha de raciocínio que eles estavam tendo estava completamente errada, completamente equivocada. Você é um sofista? Há sofismas presentes na sua vida? Eu quero tirar o sofisma do campo da filosofia e quero trazê-lo para o campo da vida diária, da nossa experiência cotidiana. Eu não estou perguntando se você é um filósofo sofista, se você fica usando esses argumentos, esses joguinhos de palavras, ok? Para ganhar uma discussão com uma pessoa. Mas se muitas e muitas vezes você não está vivendo a sua vida baseado em coisas que você acha que são verdadeiras, que você acha que é a verdade, mas no fundo, não são. São mentiras. Tem aparência de verdade, mas é mentira. E nós gostaríamos de, nessa série desse mês, pensar algumas realidades que afetam a nossa vida, sim, mas eu gostaria de pensar essas realidades conosco aqui, dentro do campo, especificamente, da religiosidade. Existem muitos sofismas na cultura da gente, mas eu não quero pensar sobre esses sofismas. Eu quero pensar a respeito de sofismas que muitas e muitas vezes nós, que dizemos acreditar em Deus, ou que acreditamos até mesmo em Jesus, podemos estar vivendo, baseados nisso. Essa é uma realidade que pode estar presente nas nossas vidas. Veja, na época de Jesus, ele disse para um grupo de judeus que haviam ouvido ele falar e que disseram que criam nele, que se eles conhecessem a verdade os libertaria. Jesus, ele diz isso porque aquele grupo de pessoas, eles
diziam crer nas Escrituras, diziam crer na lei de Moisés, mas a lei deveria apontar para Jesus e eles não estavam acreditando em Jesus. E Jesus então diz para eles: olha, quando vocês conhecerem a verdade de fato vos libertará. O apóstolo Paulo, nesse texto, escrevendo para a igreja aos Coríntios, ele segue mais ou menos a mesma perspectiva de Jesus, mostrando para a gente que a realidade da palavra, a realidade da verdade da palavra de Deus é que pode libertar a nossa vida. E nesse texto aparece no grego a palavra sofisma. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5, veja, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo ele não está escrevendo isso aqui para pessoas que não tiveram um contato com o Evangelho, para pessoas que não conheceram Jesus, ou para pessoas que não se renderam a Jesus, ok? Para pessoas que não acreditam em Deus. Ele está escrevendo isso aqui para a igreja. Originalmente a igreja de Corinto, mas para qualquer um que afirme crer nas Escrituras, ou em Deus, ou em Jesus, sei lá. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E ele vai completar isso aqui dizendo assim: uma vez que vocês se submetam completamente à palavra de Deus. Observe que mesmo depois do Evangelho, mesmo depois que a gente tenha tido um contato com o Evangelho, mesmo depois que nós porventura tenhamos sido alcançados pelo poder do Evangelho, nós podemos viver presos a sofismas, a verdades que são, na verdade, mentiras. Mentiras, colocando de outra forma, com aparência de verdade. Um desses sofismas na nossa vida é acharmos que nós estamos vivendo uma vida de humildade, quando na verdade nós estamos nos depreciando. Essa é uma realidade que muitas e muitas vezes tem afetado a vida de pessoas que afirmam serem cristãs. E que faz com que a nossa vida não seja atraente, não seja bela, não seja cativante com as realidades do reino de Deus. A humildade, ela é uma virtude do reino de Deus. Em Mateus 5,5, Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Então a humildade é um caráter, é uma virtude do reino. Quem é alcançado pelo Evangelho, quem entra no reino de Deus, é uma pessoa que começa, pelo poder do Espírito Santo na sua vida, se tornar humilde. No entanto, o que acontece aqui é que muitas e muitas vezes, Satanás distorce a verdade da humildade, apresentando para a gente, mediante a religião, mediante a religiosidade, um sofisma. Ou seja, algo que parece ser humildade, mas na verdade não é humildade. Então, será que você tem construído a sua vida baseada na depreciação? Achando que com isso você está sendo humilde? Em outras palavras, a sua intenção é ser humilde, mas as suas posturas não são na verdade posturas de humildade, são posturas de depreciação. Mas você está achando que é humildade. Então, como a gente pode perceber isso? Eu quero olhar para a história de um homem no Antigo Testamento. Você pode ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4. Nesses capítulos nós temos um texto que conta a história do primeiro encontro de Moisés com Deus. E através desse texto, nós podemos aprender a lidar com os sofismas da depreciação. Veja, Moisés, ele foi, de acordo com a história bíblica, Moisés ele foi uma pessoa que Deus preparou para que pudesse libertar o povo de Israel do Egito.
Então ele nasceu preso numa nação escrava, mas ele foi criado pela filha do faraó. Então ele cresceu dentro do palácio. Ele se tornou uma pessoa com uma educação elevada e etc. E ele era para ser um dos príncipes do Egito, mas ele tem uma situação, um momento na vida dele, que ele se depara com um egípcio que está agredindo um israelita. E aí ele pega e mata aquele egípcio. Depois ele encontra 2 israelitas brigando, e ele tenta separar esses israelitas que estavam brigando, e eles então o ameaçam, dizendo assim: o que é? Você vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio? E aí ele é tomado de medo e foge do Egito. E ele vai para o deserto, e ele passa a viver então no deserto por 40 anos. Ele constrói uma outra vida. E esse texto de capítulo 3 e 4 nos mostra então quando Moisés já está vivendo no deserto, já viveu 40 anos no deserto, ele já tinha casado, ele fazia parte da realidade social ali, daquele lugar, e ele cuidava das ovelhas do seu sogro, Jetro. Então, nós temos essa narrativa onde Moisés se depara com Deus se revelando a ele, mediante uma sarça que ardia, que queimava e não se consumia. Então eu quero usar esse texto e essa história para a gente lidar com essa realidade do sofisma, da depreciação, como se isso fosse humildade. E nós vamos começar desmascarando a depreciação. O texto vai mostrar para a gente algumas características que revelam a depreciação presente na nossa vida, disfarçada de humildade. A depreciação presente na vida de Moisés, disfarçada de humildade. E a primeira maneira da gente desmascarar o sofisma da depreciação é entender que é depreciação e não humildade continuar se considerando inferior. Veja, Deus aparece para Moisés, e Deus diz para Moisés que ele tem uma missão para Moisés. Ele diz para Moisés que ele iria libertar o povo de Israel, e ele estava enviando, Deus, iria libertar o povo de Israel, e ele estava enviando Moisés para poder tirar o povo de Israel do Egito. Que ele deveria se apresentar diante do faraó, e deveria dizer para o faraó: deixe o povo de Deus ir. Mas olha a resposta que Moisés dá para Deus. Ele diz: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O próprio Deus, ok? Deus está entre nós. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele traz a presença dEle, e Ele faz com que às vezes a gente perceba a presença dEle, uma percepção, ok? Mas aqui Moisés está tendo um contato com a presença de Deus, um contato direto com a presença de Deus. Ele está vendo Deus. O texto bíblico diz que o anjo do Senhor aparece numa sarça que arde e não é consumida. Então Moisés está falando com o próprio Deus em pessoa está falando com ele. O próprio Deus em pessoa está dizendo para ele que é para ele ir até o faraó e falar para o faraó deixar o povo dele ir. Aí qual é a resposta que Moisés dá para Deus? Quem sou eu? O senhor não está entendendo onde o senhor está me mandando? O senhor está me mandando diante do faraó. O faraó é uma pessoa muito importante. Quem sou eu para ir diante do faraó? Veja, isso pode parecer humildade, mas isso não é humildade. Isso é depreciação. Moisés está diante do ser mais poderoso do universo, que está dizendo para ele que é para ir diante de um simples homem, um faraó. E ele está dizendo para esse Deus, que é o ser mais poderoso do universo: não dá, eu sou muito humilde para chegar na presença dele. Como eu posso fazer isso? Como ele vai me receber? Veja, isso é
é uma das manifestações da falsa humildade. Você achar que outras pessoas são mais valiosas, são mais importantes, são mais dignas do que você, que teve um encontro direto com a pessoa de Deus, porque eles têm mais dinheiro, porque eles têm uma posição social maior, porque eles têm um título, porque eles têm um nome que é superior ao seu. Isso não é humildade, isso é depreciação. Isso é depreciação. Às vezes nós temos medo disso, nós temos medo de sermos arrogantes diante das pessoas, e nós não devemos ser arrogantes diante das pessoas, mas o medo de sermos arrogantes diante das pessoas faz com que, na verdade, a gente não tenha uma postura de humildade, a gente se deprecie, como filhos e filhas de Deus. Você precisa entender que quando o Evangelho nos alcança, nós passamos a ter uma identidade real, e aqui não é identidade real de realidade, é uma identidade real de realeza. É o que as Escrituras nos dizem. Veja, algo que Deus tem me ensinado, Deus tem me mostrado, é que muitas e muitas vezes, porque alguns cristãos, ou muitos cristãos, seja como for, usam algumas coisas da maneira errada, a gente deixa de usar essas coisas que são verdades da maneira certa. Veja, porque algumas igrejas, algumas pessoas, alguns cristãos usam textos assim das Escrituras, tipo: Deus me colocou de cabeça, não como cauda, de forma errada, arrogante. A gente deixa de usar essa verdade, de que nós somos pessoas numa posição diante da sociedade, diante do mundo, de príncipes e princesas do reino de Deus. Se o Evangelho te alcançou, é isso que você é. Você é um príncipe do reino de Deus. Você é uma princesa do reino de Deus. É isso que você é. É isso que as Escrituras dizem que nós somos. Então nós não deveríamos ter vergonha, nós não deveríamos ter medo, nós não deveríamos ter receio de nos apresentarmos diante de absolutamente ninguém para falar àquela pessoa em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. O problema é que muitas e muitas vezes, apesar do Evangelho ter nos alcançado, apesar dele ter gerado uma realidade nova na nossa vida, nós continuamos nos avaliando a partir de velhas referências da nossa vida. Muitos continuam dizendo: mas eu sou apenas um pecador. Sim, o Evangelho me alcançou, sim, eu fui salvo, mas sabe, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador. Não, você não é. Você não é isso. Seu pecado não te define. Seu pecado não é sua identidade. Quando o Evangelho te alcança, ele transforma a sua identidade. Você nasce de novo. Você é um filho e uma filha de Deus. Você é santo. Essa é a sua identidade. Então nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas jamais a gente deve atrelar novamente um erro, uma falha, a quem somos. Mas nós achamos que fazer isso é sermos humildes. Mas essa situação é uma situação muito complicada, porque se humildade tem a ver com isso, nós estamos lidando com uma situação meio difícil, com um nó meio difícil de se desfazer, quando a gente fala de Jesus. Porque Jesus nunca pecou. E ele disse assim: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, depois que o Evangelho te alcançou, você ficar falando aos quatro ventos que você é um mero pecador, não é humildade, é depreciação. Veja, eu não estou dizendo que se você pecar, se você errar, você tem que fingir que não pecou. Não é isso que eu estou dizendo. Se você pecar, se você errar, você tem que falar: Deus, eu pequei, Senhor, eu falhei aqui, Pai, perdoa-me. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é quem você é. Você ficar afirmando uma realidade que as Escrituras já dizem o contrário de você, não é humildade. Veja, as Escrituras nos dizem em Romanos 12:3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter,
mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Por que eu escolhi esse texto? Pode parecer num primeiro momento que ele está indo contra aquilo que eu estou falando, porque Paulo diz assim: ninguém tenha um pensamento mais elevado, além, maior de si mesmo do que deve ter. Só que ele diz para que a gente tenha um pensamento equilibrado. O que significa que não é para você ter um pensamento além daquilo que a graça te dá, mas não é para você ter também um pensamento aquém daquilo que a graça te dá. E a depreciação é isso, é quando ao invés de nós termos esse pensamento equilibrado, a gente entende que a gente não pode ter um pensamento acima do que a graça nos dá, mas aí a gente passa a ter um pensamento abaixo do que a graça nos dá. E Paulo está dizendo que não é para agir assim. Então, não é humildade, é depreciação você continuar se considerando inferior àquilo que Deus te tornou. Deus te tornou um filho e uma filha santos. É isso que Ele te tornou. Segundo, é depreciação e não humildade, desconsiderar as experiências que vivemos com Deus. Deus diz para Moisés que é para ele ir diante do povo e falar com o povo que Deus estava enviando Moisés para tirar o povo da terra prometida. E aí Moisés diz assim para Deus, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram qual é o nome dele, que lhes direi? Eu leio esse texto, eu sempre fico dando risada, porque, de novo, vamos entender o que está acontecendo aqui, ok? Moisés está diante de Deus, ok? Ele está diante de uma sarça que está pegando fogo e não se consome, porque Deus está no meio dela. Ele está tendo uma experiência com a própria presença manifesta de Deus. E aí Deus diz que é para ele ir lá falar com os israelitas, e o argumento dele com Deus é: mas eles vão querer saber o seu nome. Como é que eles vão me ouvir? Eles vão fazer perguntas para mim, o que é que eu vou dizer para eles? Moisés foi um homem que teve uma das revelações da presença de Deus mais especiais que possa ser narrada. No versículo 3, capítulo 3, versículo 6, mostra essa parte para a gente. Veja, a presença de Deus é tamanha ali que o texto diz que Deus fala com Moisés dizendo: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Não é uma visão que ele está tendo, como Wesley teve. É a presença do próprio Deus, visível. E aí Deus diz para ele ir, e Moisés está preocupado em arrumar uma explicação lógica para dar para os filhos de Israel. Eu preciso de mais teologia. Sabe, eu fico desesperado quando as pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, o senhor conhece algum curso de teologia para eu fazer? Cara, você não precisa de mais teologia, você precisa de mais encontro com Deus. E veja, eu não sou contra a teologia, eu sou professor de teologia, eu dou aula no seminário, mas não é esse o motivo pelo qual você tem que ir atrás de teologia. Mas é isso que Moisés está fazendo aqui. Ele tem um encontro com a própria pessoa de Deus, e ele está preocupado em saber sobre, para falar alguma coisa para eles. Quando ele deveria simplesmente chegar e dizer: ei, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu sogro, e de repente tinha uma sarça, e ele começou a pegar fogo, e a sarça não ardia, e eu fui para lá, e a sarça continuava a queimar, e eu voltei para cá, a sarça continuava a queimar, e deu meio-dia, eu parei para tomar o meu almoço, e a sarça continuava a queimar, e era 3 horas da tarde, a sarça continuava a queimar, e aí eu falei: mas gente, essa sarça não acaba nunca de queimar. Aí eu peguei e fui lá, e quando eu cheguei perto, não era uma sarça, era Deus que estava lá. Deus, o próprio Deus estava presente lá. Cara, você sabe o que é isso? Deus estava lá. Não, Moisés
Está preocupado? Eu preciso de algo lógico para explicar para as pessoas. Como o senhor chama? Como é o seu nome? Como se faz exegese do teu nome? Através do Espírito Santo, nós somos convidados, queridos, a essa experiência aqui, todos os dias. Pode parecer fantástica essa experiência que Moisés teve com Deus, mas eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós somos a sarça. Ok? Nós somos a sarça. Moisés está vendo Deus na sarça, mas se o Evangelho te alcançou, você é a sarça. Deus está em você. O Deus que estava na sarça está em você, está em mim. É uma experiência intensa, poderosa, com a vida dele na nossa vida. Só que sabe o que nós fazemos? Nós achamos que estamos sendo humildes se nós negarmos diante dos outros as experiências que nós temos com Deus. Nós achamos que estamos sendo arrogantes se nós temos experiências com Ele e nós contamos isso para as pessoas. Isso é depreciação, não é humildade. Satanás está te enganando, é um sofisma. Na verdade, ele não quer que você conte nada para as pessoas sobre sua experiência com Deus, porque ele não quer que as pessoas saibam que Deus é real. Ele não se importa com a gente falar sobre Deus, desde que fique sendo somente conceitos nossos para as pessoas. Isso é engano, mentira. Às vezes esse sofisma vem com nós apresentarmos o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa história, para as pessoas, sempre dizendo assim: não, mas entenda bem, eu não sou melhor que ninguém. Seu casamento está sendo abençoado por Deus e está maravilhoso. Aí você vai compartilhar do seu casamento com os outros, num encontro de casais, com todo mundo com o casamento destruído, mas o seu casamento está sendo abençoado, está maravilhoso. Aí você diz assim: não, a gente também tem nossos problemas. Isso é depreciação, porque você tem medo de simplesmente dizer assim: cara, eu e minha esposa, nós temos buscado a Deus, nós temos andado com Ele, e tem sido maravilhoso o nosso casamento. Tem sido maravilhoso. Porque existe essa mentira com aparência de verdade para você. Que sempre afirmar coisas ruins é humildade. É óbvio que isso é uma questão de coração. É óbvio que você pode falar e estar sendo arrogante. Mas também não é necessariamente arrogância você falar. É uma perspectiva de coração. O fato é que nós precisamos entender que nós somos pessoas limitadas, sim, mas nós somos pessoas extraordinárias. Tome nota disso. Você é uma pessoa limitada, mas você é uma pessoa extraordinária, se o Evangelho te alcançou. E não devemos nos depreciar, porque se você se depreciar por causa disso, por causa da realidade de que você é a sarça, de que Deus está vivendo em você, Deus está habitando em você, você está depreciando o depósito que Ele fez na sua vida. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vaso de barro. O vaso é de barro, mas tem um tesouro nele. E eu não posso depreciar esse tesouro. Eu carrego algo extraordinário na minha vida. E se o Evangelho te alcançou, você também carrega. E você não deve, jamais, dizer o contrário a respeito disso. Isso não é humildade. Isso é depreciação do que Deus fez na sua vida. Terceiro, é depreciação e não humildade
buscar a aprovação das pessoas acima da aprovação de Deus. Deus continua conversando com Moisés e continua procurando convencer Moisés de que ele deve ir diante de Faraó, ele deve ir até os israelitas. Oh, Deus é muito paciente, né? Ele continua sendo assim, ok? Ele faz isso assim todos os dias comigo. Mas aí, agora Moisés responde para Deus assim: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Sabe, as pessoas, quando você compartilha as coisas que Deus está fazendo na sua história, na sua vida, sim, as pessoas poderão julgá-lo. Sim, as pessoas poderão dizer assim, isso é invenção, isso veio da cabeça dele. Isso é mera imaginação. Mas a questão em pauta aqui, para Moisés Moisés sabe que não é. Moisés sabe o que está acontecendo ali. Então por que Moisés tem que estar preocupado com o que é que as pessoas vão falar dele, com o que é que as pessoas vão pensar sobre ele, como se as pessoas vão acreditar ou não vão acreditar nele? Sabe por que Moisés está agindo assim? Porque Moisés está com medo. O medo é uma das principais armas que Satanás usa para depreciar, nos levar a depreciar quem somos, achando que com isso nós estamos sendo humildes. Sabe por que Moisés está com medo? Moisés está com medo porque ele está preso ao seu passado. Fazem 40 anos que ele está no deserto, 40 anos que ele está vivendo com Jetro. Mas agora ele tem que voltar, e voltar para o Egito significa voltar para o seu passado. E o que aconteceu com Moisés no passado? Você pode ler em Êxodo 2, 11 a 25, eu já contei aqui. Moisés tem um encontro com dois israelitas, um egípcio e um israelita, que está sendo agredido pelo egípcio, e ele mata o egípcio. Depois ele tenta separar dois israelitas, e os israelitas viram-se para ele e dizem assim, por quê? Você está querendo ser o chefe da gente? Quem foi que instituiu você juiz sobre nós? E agora ele tem que voltar. Ele tem que lidar com isso. Moisés era uma pessoa que tinha sido treinada para ser líder no Egito. Ele foi ensinado pela sua mãe que ele ia ser um libertador dos israelitas. Mas quando ele tenta ajudar dois irmãos que estão brigando, ele é rejeitado. Eles não acreditaram nele, não acreditaram no seu chamado, não acreditaram no que ele deveria fazer. A capacidade da sua liderança está sendo questionada. Sabe, muitas pessoas permanecem presas à depreciação, mesmo depois de terem se rendido ao Evangelho, porque elas continuam dando ouvido à acusação do diabo, que aprisiona suas vidas, seus pensamentos, à culpa, ao medo. Elas passam a olhar para si mesmas baseadas no seu passado. Moisés está olhando para ele baseado no seu passado. Como? Eles não me ouviram. Eu fui falar com dois, eles não me ouviram, eles não me deram ouvido. Como é que eles vão me ouvir agora? Como eles vão acreditar em mim agora? Eles vão dizer, não é verdade. Assim nós continuamos nos vendo desacreditados diante das pessoas. E quando a gente faz isso, nós damos mais crédito ao que as pessoas pensam e dizem sobre nós do que o que Deus pensa e diz sobre nós. Deus está dizendo para Moisés, vai lá, você vai fazer isso. Mas ele está mais preocupado com o que as pessoas têm a dizer. O que Deus diz sobre você? Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu sei que isso é muitas vezes difícil para a gente entender, ou difícil da gente acolher, mas você precisa entender isso. O seu ontem, e o seu ontem que eu estou dizendo ontem, sábado, é seu passado. Ele acabou. Se você colocou o seu ontem na presença de Deus, em Cristo Jesus, ele não existe.
Não importa qual foi a sua história, nem a sua história antiga, nem a sua história de ontem. Há uma realidade nova em Cristo Jesus acontecendo na minha vida e na sua vida. É o que Deus diz. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Quando ele está falando de coisas antigas aqui, o apóstolo Paulo está pensando especificamente na perspectiva da nossa velha vida em Adão. Eu não sou mais conduzido por isso. Isso não me define mais. Essa não é mais a minha realidade. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Isso é o que me define. Essa é a minha realidade. Em quarto, é depreciação e não humildade deixar de reconhecer as capacitações concedidas por Deus a nós. Deus diz a Moisés assim, Deus diz para Moisés, você vai, o povo vai te ouvir, o povo vai te ouvir e vai acatar o que você está falando. Aí Moisés diz para o Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Isso é uma incoerência. Por quê? Porque, como eu disse, Moisés, ele cresceu no palácio. Ele era um líder. Ele foi treinado no palácio de Faraó, treinado para ser um príncipe do Egito, treinado para ser um líder. Moisés era um guerreiro. Ele matou um soldado egípcio que estava batendo num escravo. Quando ele chega e ele encontra pela primeira vez as filhas de Jetro, tem um bando de pastor que vai lá querer tirar as ovelhas das filhas de Jetro que estavam bebendo água, e Moisés vai lá e enfrenta os pastores, um cara sozinho, samurai. Ele era um guerreiro, ele sabia disso, mas agora ele está desconsiderando as suas capacidades, arrumando desculpas diante de Deus. Muitas vezes nós achamos que ser humilde é ter uma postura onde a gente evita ressaltar qualquer coisa positiva ou qualquer coisa boa que nós tenhamos, que Deus tenha nos dado. Eu quero que você pare para pensar algo muito importante. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa excelente em matemática. A Silvia é excelente em matemática, o Paulo é excelente em matemática, são contadores, mexe com números. Aí a pessoa fala assim, não, eu sei um pouco. Não, você sabe um pouco não, você sabe muito. E você sabe muito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então o que você sabe de bom, não importa que seja alguma coisa religiosa, o que você sabe de bom, se você sabe desenhar, se você é criativo, se você sabe tocar, se você sabe dançar, se você entende de números, seja o que for, foi Deus que deu isso para você. Foi Ele que te deu. Não foi você, não foi a sua capacidade. É óbvio, a sua capacidade desenvolveu, trabalhou com isso, mas você recebeu isso de Deus. É um presente de Deus para você. Sabe, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a ensinar, eu falava, eu ainda falo um monte de coisa errada, mas eu falava muito mais errado. As Escrituras dizem que poucos devem querer ser mestres, porque nós vamos ser julgados pelo nosso muito falar. Isso significa que quanto mais você fala, mais probabilidade de errar você tem. É isso que a Bíblia está falando, não está falando de juízo de Deus na sua cabeça, ok? Ou seja, se eu estou aqui na frente falando sempre, é muito mais fácil você encontrar um monte de erro em mim, falando, do que em qualquer outra pessoa que está aqui e não está todo domingo aqui na frente falando. Mas veja, se eu falo, e se eu tenho a comunicação que eu tenho, não é meramente por causa de técnicas de comunicação, ou porque eu tenho estudado, mas essas coisas foram desenvolvidas porque eu as recebi de Deus. E não é humildade eu dizer assim, não, eu falo mais ou menos. Não, eu não falo mais ou menos não, eu falo bem, eu prego bem. Eu sei que eu prego bem. Eu sei que eu prego bem. Eu sei que eu sou um dos melhores pregadores que existe no Brasil. Eu sei que eu sou. E eu dou honra e glórias a Deus por isso. Eu o exalto porque é depreciação eu dizer com cara de humildade, como se isso fosse humildade, dizer não, olha, não eu faço o que eu posso. Não.
Se você toca, você precisa reconhecer. Veja, eu posso melhorar muito o que eu faço. Você pode melhorar muito o que você faz. Isso é humildade. Eu dizer, Deus, eu faço, mas eu posso fazer bem melhor para o Senhor. Eu quero fazer bem melhor para o Senhor. Mas é depreciação. Você pegar algo que Deus te deu e que você faz bem, e você ficar dizendo assim, não, tem muita gente melhor do que eu sei que isso eu sou mais ou menos nisso. Parece humildade, mas não é humildade. Se você cozinha bem, comece a glorificar a Deus. Okay? Quando as pessoas disserem assim para você, sua comida ficou deliciosa, você fala assim, ficou mesmo. Entendeu? Para com essa falsa humildade de ficar dizendo assim, não ficou tão boa assim. Larga a mão disso. Isso não é humildade. Reconhece que você cozinha bem, glória a Deus, graças a Deus, Deus me deu mesmo, eu tenho melhorado cada vez mais, mas pode ficar cada vez melhor. Olha, se você achou gostosa essa, eu também achei, você vai ver que eu vou fazer na semana que vem. Aí me convida, tá bom? Sabe, quando a gente não tem essa percepção de que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe fazer de bom, foi um presente de Deus para nós, a gente sempre vai estar se sentindo incapaz. A gente sempre vai estar se sentindo derrotado. Tem um monte de cristãos, irmãos, que deveriam estar fazendo uma diferença enorme, maravilhosa no mundo. Mas eles se sentem, como diz o meu filho Wesley, como uma minhoca espacial. Entendeu? Cara, não. Você é uma pessoa fantástica, extraordinária. Você precisa reconhecer isso. E nós, como cristãos, precisamos reconhecer isso uns nos outros. A gente tem que parar de ficar depreciando as pessoas. E a gente tem que reconhecer isso, inclusive, em pessoas que não são cristãs, mas fazem coisas maravilhosas. Isso não tem nada a ver com a perspectiva de salvação. Isso tem a ver com a perspectiva da realidade de que Deus é um Deus que coordena e governa todas as coisas. Sabe, as Escrituras dizem, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tire as máscaras da depreciação. Tire os sofismas. Uma vez que você fez isso, aí a gente precisa derrubar a depreciação. Uma vez que você a desmascarou, como é que você a derruba? Primeiro, nós precisamos ter encontros divinos. Tudo começa a mudar na vida de Moisés quando Moisés experimenta a primeira vez um encontro com Deus. Êxodo capítulo 3, verso 2, diz ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Ali o anjo do Senhor apareceu. As coisas começam a mudar na vida de Moisés a partir desse momento que ele tem esse encontro, aonde Deus aparece para ele, aonde Deus se faz presente na vida dele, aonde Deus deixa de ser história que foi contada para ele, e ele passa a fazer parte da história de Deus. E aí, se você conhece a história de Moisés, você vai ver que Moisés, no fim da vida dele, não tem nada a ver com esse Moisés do capítulo 3 e do capítulo 4. A transformação de Moisés se deu porque esse não foi o único encontro que Moisés teve com Deus. Uma das personagens que eu mais gosto no Antigo Testamento é Moisés, porque Moisés tem uma vida de contínuos encontros com Deus. Contínuos encontros, ele não falava sobre, ele estava com. Ele monta uma tenda para que Deus pudesse vir, a presença de Deus pudesse vir e encontrar com ele ali. Moisés já está falando com Deus ali, Moisés tem fome e sede demais.
Aí Êxodo capítulo 33 e 34 diz que Moisés vai para o monte e ele chega diante de Deus e diz assim: Deus, é muito bom, que legal estar com o Senhor, mas o negócio é o seguinte, me mostra a tua face, deixe-me ver a tua glória. Mas como assim deixe-me ver a tua glória? A glória de Deus descia sobre a tenda. Ele já falava com Moisés face a face, sabe por quê? Porque Moisés entrava na tenda, a tenda estava aqui, a glória do Senhor vinha sobre a tenda, Deus estava do lado de fora da tenda. Então ele falava face a face, mas era assim, vem aqui essa. Oi Eze, eu sou Deus. Tudo bem com você? Tudo bem. Ah, que legal. É muito bom estar com você, viu? É muito bom estar com você também. Eu gosto muito. Nossa, esse tempo que a gente passa junto é joia demais. Olha, eu tenho algumas coisas para contar para você. Você quer ouvir? Quero. Era assim. Quando Moisés diz assim, mostra a tua glória, o que ele está dizendo é, ok Deus, eu já estou falando com o Senhor face a face, mas eu quero ver o seu rosto. Eu quero ver o seu rosto, eu quero ver os seus olhos. Eu quero ver o Senhor sem essa tenda, sem esse véu, sem isso que me separa do Senhor. Deixe-me ver tua glória, Senhor. E aí Deus, sabe, Deus ele não resiste a umas coisas. Aí Deus diz assim para Moisés, ok, deixa eu mostrar isso aqui. Olha lá, deixa-me ver tua glória. Deus diz assim para Moisés, olha, o negócio é o seguinte, nós ainda estamos na antiga aliança. Qualquer um que me ver agora, antes de meu filho Jesus morrer na cruz, vai morrer. Não pode me ver face a face. Não. Deus não dá essa explicação para Moisés. Deus diz assim para Moisés, ok, Moisés, qualquer pessoa que olhar para os meus olhos agora morre. Mas olha, eu tenho uma ideia. Tem ali na montanha uma fenda. Eu acho que quando eu criei isso, eu estava pensando nesse encontro que a gente ia ter, porque ela tem o seu formato certinho, cabe você certinho dentro dela. Então eu vou botar você naquela fenda e eu vou tapar com a minha mão. E eu vou passar por você. E quando eu tirar a mão, você vai poder ver as minhas costas. É interessante isso, né? Deus tem costas, né? Não é interessante? Deus tem, ele é espírito. Mas ele tem costas. E ele faz isso. Sabe por quê? Porque Deus tem um fraco. Ele tem uma fraqueza. A fraqueza dele é que ele não consegue não ser atraído por gente que tem fome e sede da presença dele. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue ficar longe de quem tem um coração quebrantado, contrito, abatido na sua presença. Ele não consegue. Ele não consegue ficar longe de quem come da presença dele e sente mais fome. Você sabe que isso funciona diferente no reino de Deus, né? No reino natural, a gente está com fome, a gente come e a gente fica sem fome. Mas no reino de Deus, no reino espiritual, quando a gente está com fome, a gente come, e aí quando a gente come, a gente fica com mais fome. É assim que funciona. Quanto mais você comer da presença dele, mais fome você vai ter, mais desejo você vai ter, mais vontade você vai ter de estar com ele. E isso destrói toda a depreciação. Porque foi assim com Jesus. Não houve nenhum outro ser humano que viveu aqui. Nem Moisés, que andou com maior intimidade com Deus do que Jesus. Ah, mas Jesus era Deus. Sim, mas ele se esvaziou da sua divindade, dos seus atributos divinos, e ele se fez um ser humano. Ele viveu como um ser humano. E ele andou com o Pai, através da presença do Espírito. E Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Por que Jesus era humilde? Porque a depreciação estava derrubada na vida dele. Por causa da presença que ele carregava. A gente derruba
a depreciação experimentando o poder divino na nossa vida. Não tem como você experimentar a presença de Deus sem experimentar o poder de Deus, sem experimentar o amor de Deus, sem experimentar tudo aquilo que é de Deus, ok? Quando o Senhor está com Moisés, ele diz para Moisés assim: o que tem na sua mão? E ele diz: é uma vara. E aí Deus manda Moisés operar coisas com aquela vara. É muito interessante isso. Ele faz sinais, Moisés abre o mar vermelho, todos os sinais que Moisés faz, tudo que Moisés faz, ele sempre está com aquela vara. Por quê? Porque aquela vara era o símbolo da presença do poder de Deus com ele. Agora, o que é interessante nisso aqui? O que é interessante nisso aqui é que quando Deus envia Moisés e quando Deus dá o poder dele para Moisés, ele está nos ensinando um princípio que está em Gênesis capítulo 1, que é o fato de que Deus não faz nada sozinho. Não porque Ele não possa fazer, mas porque Ele não quer fazer. Deus sempre quer trabalhar em parceria conosco. Então, se você lê Êxodo 3, verso 8, diz assim: por isso Deus está falando, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então presta atenção, verso 8, ele diz assim: eu desci para livrá-los. Aí no verso 10 ele diz assim: vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas peraí, Senhor, quem desceu para livrar não foi o Senhor? Agora eu que vou? Porque Deus faz as coisas com você, comigo. É o jeito que Ele escolheu fazer. Quando Deus nos atrai para si, Ele passa a se relacionar conosco, porque Ele quer nos envolver na missão que Ele tem para realizar de redenção para o mundo. É por isso que nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Você não recebeu a presença do Espírito Santo de Deus em você só para Ele ser o selo da sua salvação, um carimbo que garante para você, quando você chegar, morrer, você vai entrar no céu, ou quando Jesus voltar, Ele vai olhar para você e vai ver que o Espírito Santo de Deus está em você, então você pode entrar, sabe? Algumas pessoas acham que o Espírito Santo é que nem aquele negocinho que a gente passa assim para entrar nos parques de diversão. Que fica invisível. Lá em Portugal nós fomos no zoológico, eles passaram um negócio em nós assim, eu falei para a Suzy: mas esse negócio não vai dar certo, eu não vou sair daqui de dentro não. Depois eu não vou conseguir entrar. Não tinha nada no meu braço, mas aí a gente saiu e na hora de entrar a moça falou: que braço que passou o negócio? Foi esse aqui. Botei lá, o infravermelho leu e apareceu lá, aprovado. E eu entrei. Tem algumas pessoas que acham que o Espírito Santo é isso na gente. Ele só funciona como um carimbinho para dizer no céu: aprovado, pode entrar. O Espírito Santo está vivendo em você. Mas veja, Deus te deu o Espírito Santo, Jesus te deu o Espírito Santo para que você participe daquilo que Ele está fazendo na história. Paulo diz para a gente que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do poder, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você derruba a depreciação na sua vida então. Quando você desenvolve uma vida de intimidade com Deus, anda na presença dEle, quando você carrega o poder dEle. Em último lugar, quando nós começamos a viver sob a orientação dEle. Êxodo capítulo 4, verso 15, Deus diz assim para Moisés: você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Preste atenção. Depois disso aqui, você lê a história de Moisés e você vai ver que Moisés, a vida toda dele, seguiu à risca, cada momento, aquilo que Deus disse para ele fazer. Ele nunca mais questionou Deus. Ele nunca mais disse assim: mas eu... Não. Tudo que Deus dizia para ele fazia exatamente do jeito que Deus disse para ele fazer. A única vez que isso não aconteceu foi quando Deus disse para ele assim: bata na rocha uma vez. E ele estava muito bravo com o povo. E ele diz assim: por acaso Deus não pode tirar água dessa rocha? E pá! 2 vezes.
E aí Deus disse para ele assim: porque você foi contra a minha direção, você não vai entrar na terra prometida. Que Deus bravo, não? Sabe o que acontece? Que eu acho que a gente, como igreja, no Ocidente, no século 21, nós perdemos. É que quanto maior for a sua intimidade, maior será a sua responsabilidade. Quanto maior for o que Deus depositar sobre você, maior tem que ser a estatura do seu caráter para carregar isso. Porque senão isso te esmaga. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que querem intimidade com Deus, ou que querem experimentar coisas de Deus, mas não querem andar no temor do Senhor. Nós temos muitas igrejas lotadas de pessoas, cantando, celebrando, fazendo festas, mas no dia a dia, não andam no temor do Senhor. Para você carregar a glória, para você levar sobre você o favor dEle, você precisa crescer em temor. Você sabia que Moisés entrou na terra prometida? Ele entrou. Sabe, na verdade, eu acho que ele foi o único que entrou, de todos aqueles que estavam ali. Ah não, Josué e o Caleb também entraram. Sim, mas eles entraram naquela lá. Moisés entrou na terra prometida por Deus, da sua presença. E Moisés pisou vivo. Ele que sempre quis ver Deus face a face, e que naquele momento Deus disse para ele: não vai dar só pelas costas. Muito tempo depois, em um monte, Moisés estava acostumado com montes, Jesus assume toda a glória dele, de Deus, e aparecem diante dele, face a face, olhos nos olhos, Elias e Moisés. Ele o viu, face a face. Aquele que lá, ele só tinha visto as costas. Ele viu, face a face. Isso não é para pessoas especiais. Isso é para todo homem e mulher que entenderam que foram criados à imagem e semelhança de Deus e não se depreciam por isso. São humildes o suficiente para buscar em Deus aquilo que eles foram criados para ser. Jesus nos diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Moisés seguiu tudo aquilo que Deus disse para ele fazer, mas Jesus também. Moisés falhou, mas Jesus não falhou.
Eu posso falhar e você pode falhar. Mas nós estamos vivendo na dependência daquele que nunca falhou. Comer desse pão, beber desse vinho, nos lembra de que a nossa vida está escondida na vida de Jesus. Ele nunca falha. E quando você está com a sua vida escondida na vida dele, ele diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Eu acho fantástico isso. Porque aquilo que algumas poucas pessoas no Antigo Testamento receberam, no Novo Testamento, é oferecido para todos nós. Somente Abraão e Moisés, não, tem Davi também, no Antigo Testamento são chamados de amigos de Deus. Mas no Novo Testamento, Jesus diz: eu não chamo nenhum de vocês mais de servos. Eu vos chamo de amigos. Porque a um servo, o seu senhor só dá ordens sem explicar o porquê. Mas a amigos, a gente explica o porquê.